a todos e todas. Muito prazer, muita alegria, né, que o NEAP, o Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica do Centro de Informática, aqui da UFPE, está realizando esse momento hoje aqui. Isso aqui não é bem uma palestra, né, Sérgio? É uma conversa. É uma conversa para a gente poder refletir um pouco, é mais um momento de reflexão sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre diversidade. Então, a gente convidou Sérgio Ramos de Farias. A Ariel vai fazer uma apresentação de Sérgio, mas Sérgio veio hoje aqui para conversar com a gente sobre a trajetória dele, né, ao longo de todo esse tempo. E essa é mais uma das ações que o NEAP vem tentando realizar para que a gente possa estar falando sobre esse assunto dentro do Centro de Informática, para que a gente possa cada vez mais ter um centro mais acessível, que possa pensar, que possa conversar sobre isso, tá? Para a gente ter esse espaço mais acolhedor para todos, que tem formas diferentes de ver, de viver, de estar dentro dessa universidade e dentro aqui do Centro de Informática. De antemão, eu já agradeço, Sérgio, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de vir até aqui para a gente poder fazer essa conversa. Adiel. Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma breve apresentação aqui, só para contextualizar, para vocês saberem quem é o Sérgio. O Sérgio Ramos de Faria, ele trabalha atualmente como executivo na Accenture. E, assim, tem uma história brilhante aí, muito bonita aí, para compartilhar com vocês. Ele é administrador de empresas, né, tem várias pós-graduações, uma grande experiência aí na área de TI, como executivo, né, de uma empresa líder aí na área de TI. E, assim, tem toda uma trajetória aí, uma história de vida para compartilhar com vocês e para mostrar também que a gente consegue superar essa adversidade. A gente tem tecnologia hoje, tem aumentado muito, assim, o que a gente tem de apoio, de suporte, né? Então, a gente fica muito feliz. A gente já teve contato com o Sérgio aí em outras interações por conta lá de parcerias com a Accenture. E o Sérgio trabalha em São Paulo, né, a base dele em São Paulo, e a gente aproveitou essa visita aqui para promover essa palestra, essa conversa. A gente fica muito feliz aí de poder receber aqui o Sérgio. Obrigado, Sérgio. Imagina, eu que agradeço. Passar o microfone. Imagina, eu que agradeço a todos, agradeço essa oportunidade de falar com vocês. Realmente é um bate-papo, eu vou contar um pouco da minha trajetória, mas assim, fiquem à vontade de perguntar a qualquer momento. Os professores aqui me indicam se alguém levantar a mão para perguntar. Inclusive, os professores também podem perguntar a qualquer momento. Tá? Fiquem à vontade. Não é algo monólogo, né? Eu falo, vocês opinam. E é um prazer de estar conversando com vocês e estar contando a minha experiência. Bom, gente, eu vou começar um pouco de trás para frente. Eu vou começar do momento atual, né, que eu hoje sou um executivo da Accenture, que cuida da relação, da parceria de universidades com a Accenture. Né? Que tipo de parceria? Parceria com as universidades, não só no sentido de recrutamento, de buscar as melhores cabeças, mas também a parceria no sentido de desenvolver projetos, de desenvolver conteúdo. Hoje tem algumas universidades que nós fazemos aí, montamos matérias eletivas, por exemplo, tem uma universidade agora recente, que está acontecendo agora, nós criamos uma matéria eletiva em conjunto com a SAP para essa universidade. E a gente faz diversos tipos de trabalho. Por exemplo, em maio, nós fizemos aqui, junto com a UFPE, felizmente participou e trouxe muitos alunos, inclusive, nós fizemos um processo de seleção para uma academia SAP funcional que a gente teve, que nós fizemos um processo de seleção. Então, hoje eu sou esse executivo que cuida dessa relação com as universidades, inclusive é por isso que eu estou aqui conversando com a universidade, né? Já estive hoje mesmo em outra universidade, e
eu ia até começando um pouco a falar do meu trabalho. Quando eu recebi essa incumbência 3 anos atrás, me disseram apenas assim: olha, você tem que desenvolver um trabalho com as universidades, porque, na verdade, a gente nunca conseguiu fazer um trabalho com universidades. Eu falei: tá bom, mas o que vocês querem? Não, quer que você estabeleça um caminho interessante, um caminho legal de parceria com universidades. Bom, ou seja, completamente abstrato a solicitação. E aí, num primeiro momento, eu comecei a desenhar algumas coisas que poderiam acontecer. Hoje eu já tenho uma visão completamente diferente. Hoje a minha visão eu sento com as universidades e vejo, junto com as áreas da Accenture, eu vejo o que é que a gente pode fazer junto. O que é que vocês gostariam de fazer? O que os dois lados gostariam de fazer? Eu sempre fui da área técnica, né, de TI. Hoje eu não faço uma coisa técnica, né? Hoje é muito mais conversa, negociação, convênios, tratamento de documentos, de partes legais, mas eu sempre fui da área técnica e foi uma surpresa quando de repente eu fui colocado nessa área. A Accenture é uma empresa com quase 20 mil funcionários no Brasil, 800 mil no mundo, aproximadamente 800 mil. Infelizmente, eu não falo isso com muito prazer, eu sou, creio, o único executivo sério na Accenture global. Né? Mas fala, por que você não fala isso com prazer? Eu não falo porque eu gostaria que eu dissesse assim: eu sou um dos 3 mil executivos cegos que tem na Accenture. Né? O que significa isso? Significa que eu tive muita luta, muita dificuldade para ter a confiança, para ter a consolidação do conceito em que ser um executivo ou não passava pelo fato de ter ou não ter visão, de enxergar ou não enxergar. Né? Isso foi um processo que foi crescendo ao longo de muito tempo, ao longo de bastante tempo mesmo. Eu posso dizer que hoje eu tenho 27 anos como funcionário da Accenture, 3 como executivo, ou seja, 24 foi de trabalho para consolidar esse conceito de que uma pessoa cega não tem qualquer problema, qualquer dificuldade para exercer um cargo como executivo de uma grande empresa, de uma grande corporação como a Accenture. Tá? Então, essa é a primeira palhinha em relação à inclusão, ao processo de inclusão. Né? Eu falei que eu ia falar de trás para frente por causa disso, porque eu queria começar por essa questão, pelo fato da função que eu exerço hoje, pela trajetória que foi para chegar até aqui, né? E agora eu vou voltar lá atrás e contar um pouquinho de como foi lá atrás. Lá atrás, isso eu comecei na área de TI em 1985 e eu era um programador, mainframe. Comecei treinado por um outro cego, que era o Domingos Cessa Neto, que foi o primeiro cego a ter... Eita. Só um minuto, gente. Foi o primeiro cego a trabalhar na área de TI no Brasil, Domingos, que, junto com o Márcio, foram os 2 primeiros cegos que trabalharam na área de TI. E eles se propuseram a treinar pessoas, né, nas décadas seguintes, lá de 70, 80, e eu fui um desses que foi treinado por eles. Comecei programando no mainframe, naqueles terminais gigantescos, que quando eu comecei não tinha adaptação nenhuma, a gente ligava o computador, esperava uns 30 segundos, não deu
não deu nenhum sinal, nenhum bip, nenhum nada, bom, beleza, digita a aplicação que você ia trabalhar, dá um Enter. Deu algum sinal? Travou? Parou? Não. Então, digita o seu usuário, dá um tab e digita a sua senha. E dá Enter e, boa. Ah, não deu mais nenhum problema? Não travou? Você deu um espaço e um backspace e não deu nenhum problema? Não. Então, significa que você está na linha de comando da aplicação. E assim vai. A única adaptação que a gente tinha era um produto que tinha sido criado pela própria comunidade de cegos programadores, que era um programinha COBOL, que a gente mandava qualquer arquivo para aquele programa e ele transformava em braille. Ele utilizava o caráter ponto da impressora matricial, que a gente colocava uma borrachinha por trás da cabeça, por trás do papel, e aí a cabeça de impressão vinha, batia o caráter ponto, ela usava 3 linhas para fazer uma linha braille, então a primeira linha mais acima eram os pontos 1 e 2, 1 e 4 do braille, as duas, a linha central eram os pontos 2 e 5, e a linha de baixo eram os pontos 3 e 6. E com isso a gente imprimia em braille. A maioria de nós tinha uma memória espetacular, era aí o Chico que está aqui pode dizer melhor como psicólogo, né? Que era um instinto, eu costumo brincar dizendo que era um instinto de defesa, que nós não tínhamos a condição de ler o programa que a gente quisesse, a hora que a gente quisesse, e fazer a correção na tela. Então, normalmente, quando você pegava uma pessoa com alguma experiência e tal, o cara tinha decor 10, 15, 20 mil linhas de programa, né? Por quê? Porque aí as pessoas diziam assim, nossa, é porque ele é um cara espetacular, maravilhoso, ele veio com, né? A turma veio aí com uns 3 MB de memória, ele veio com uns 25 GB. Né? Não, não era, cara, era instinto de defesa mesmo, é o nada ou morre. O que você quer? Você cai no rio, quer nadar ou quer morrer? Certo? Nadar. Tem que nadar. Não era uma questão de ser espetacular, de ser diferenciado. Não, é uma questão de necessidade. Né? É uma questão de necessidade. E a gente desenvolvia isso. Como a gente desenvolvia outras tantas habilidades, e desenvolvemos até hoje. Eu nunca fui um cara, assim, sossegado. Eu nunca fui um cara de sentar e falar, beleza, nossa, eu estou trabalhando aqui, né, legal. Vamos esperar o salário cair na conta. Não, eu nunca fui essa pessoa. Essa pessoa nunca foi o Sérgio. Né? Eu sempre era completamente irrequieto e mesmo sendo uma época que não se tinha internet, não se tinha nada, então todo mundo que eu ouvia dizer que ia para o exterior, eu dizia, vê se você consegue trazer para mim algum catálogo, algum manual, alguma coisa de produtos para pessoas cegas. Eu lembro que eu tinha um book que tinha uns 3 dedos de grossura, assim, com um monte de catálogos, um monte de coisa que não valia para nada, mas tinha coisas que eram interessantes. O pior é que era em inglês e era em papel, né? Então, eu não só tinha que arrumar os catálogos, mas eu tinha que arrumar um fulano, uma fulana, que lesse em inglês para mim, porque não adianta, não bastava eu ler em inglês. Pô, estava em papel, não dá, não tinha como. E com essa daí, estuda daqui, estuda de lá, e com muito esforço eu convenci na época, eu trabalhava na Sadia, eu convenci o diretor da Sadia a comprar 2 Optacons. Você lembra do Optacon? Então, 2 Optacons com uma câmera de vídeo. O que era esse Optacon? Os mais velhinhos aqui vão lembrar do gravador de fita cassete. Ele parecia um gravadorzinho de fita cassete, só que o buraco onde punha a gaveta, onde punha a fita cassete, ele era maior e aberto. Então, você punha a mão dentro, teu dedo ficava numa canaletazinha, tinha algumas agulhas tinha algumas não, algumas centenas de agulhas que vibravam em alta velocidade e elas desenhavam no teu dedo a letra que a câmera estava captando. Então, nós começamos a utilizar
pela primeira vez, com alguma acessibilidade, a gente passava a mão na tela, a mão com a câmera na tela, e ela ia transmitindo o que ela estava lendo, a imagem que ela estava captando, para a nossa mão, para que a gente pudesse ler. Eu não sei como nós não tivemos nenhum ler, né? Nem eu, nem os outros, porque a gente passava o dia inteiro, e eu vou afastar o microfone um pouquinho da boca, só para mostrar como se o microfone fosse uma câmera. Nós passávamos o dia inteiro nessa posição aqui, ó. Tipo, eu coloquei a mão à minha frente, como se estivesse em cima da mesa, a mão esquerda, e a mão direita, mais ou menos na altura do meu nariz, passando da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então. Bom, e assim nós trabalhamos por alguns anos assim, até que veio os terminais, os terminais com áudio, né? Com sintetizador. E aí, quando todo mundo pensa que a vida ficou resolvida, que beleza, agora tudo é falado, o computador, o terminal fala. Que coisa linda. É engraçado como as coisas acontecem para as pessoas com deficiência, né? De 85 a 88 eu não tinha equipamento nenhum. De 88 a 90 era o Optacom. De 91 a 93 veio os terminais com áudio. Você fala, nossa, que lindo, tudo está evoluindo. Aí todo mundo aderiu ao downsize, né? Ou seja, os terminais desapareceram, todo mundo usava um desktop em cima da mesa e cadê o sintetizador de voz mesmo? Desapareceu. Acabou. Aí vamos nós à luta de novo, descobrimos lá, na época tinha um software, era o HAL, né? Que era para o DOS. E aí essa vida foi mais curta. A gente acho que deve ter usado o HAL e um sintetizadorzinho que chamava Dolphin. A gente deve ter usado 1 ano e pouco, 2 anos. Todo mundo aderiu ao quê? Windows. E, de novo, a gente ficou com uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, a gente ficou sem acessibilidade nenhuma. Aí corre atrás de novo, descobre um sintetizador de voz, um software todo que operava no Windows. E agora era um pouquinho mais complicado, porque agora a gente tinha que aprender a não só a utilizar um novo sintetizador de voz, mas tinha que aprender a utilizar um outro ambiente completamente diferente e, para nós, como cegos, muito diverso, muito diferente. A história, eu lembro bem, as pessoas, para compreenderem a história das janelas que se abrem, que se fecham, o empilhamento de janelas no Windows, muita gente entrava em parafuso para aprender aquilo ali. Era uma coisa muito complexa, muito difícil para as pessoas aprenderem aquilo ali. Mas ainda assim a gente foi aprendendo, depois veio o JAWS, que já era, vamos dizer, desenhado, desenvolvido, pensando nesse ambiente, que era um software de voz, né, um leitor de tela. A vida começa a ficar fácil, mas sempre foi assim. Quando você estava se ambientando um pouquinho, veio o Windows 95. Ah, tá, aquele anterior não serve mais. Quando você estava melhorando, veio o 98. Ah, beleza. Quando você estava, veio o XP. Né? E assim vai. E assim a coisa ia. Aí veio, por exemplo, para quem era um desenvolvedor como eu, aí veio um negócio chamado SAP. E aí os caras usavam um ambiente absolutamente adverso. Tinha, assim, dava quase que para dar o dedinho dele para dizer que estava de mal. Porque eles não sobrepunham, o SAP ele não sobrepunha completamente, pelo menos sobre o ponto de vista do leitor de tela, ele não sobrepunha completamente uma tela sobre a outra. Então era lindo, porque às vezes você lia pedaços de 3 telas na mesma linha, sabe?
À medida que você ia abrindo telas, ele não cobria completamente uma sobre a outra, e era como se você lesse 3 telas. Aí, de novo, briga daqui, briga dali, movimenta a comunidade inteira, né? Conversa com pessoas do mundo inteiro, até que se ache um script que se colocava dentro do servidor SAP, que setava um flag de acessibilidade no servidor, e aí pronto, aí a partir daquele momento, você conseguia usar o leitor de tela, o JAWS na época, no SAP. Não era a 8ª maravilha, não era, mas pelo menos você conseguia agora identificar o que era um campo editável, o que era um botão, né? Ele ainda não lia corretamente as telas, você tinha que se habituar um pouco com aquela sobreposição de telas, mas ainda assim você conseguia operar melhor do que antes, que você não operava nada. E ainda assim, com esse ambiente né, bastante adverso, né, eu posso dizer o seguinte, e aí eu digo para as pessoas em geral, né, você sempre tem que ter, não importa a sua idade ou a sua dificuldade, o que quer que seja, eu acho que você sempre tem que ter uma predisposição para aprender, né? Porque a sua vontade, a sua determinação em aprender, você não precisa enfrentar as dificuldades que um cego enfrenta, ou que um surdo, que não importa. Mesmo que você não tenha uma deficiência, como eu costumo dizer, uma deficiência destacável, né? Uma deficiência que seja difícil de superar com a melhor adaptação possível, né? Conforme o conceito da LDI, você tem que ter vontade, disposição, determinação para aprender. Todas as coisas que eu aprendi, eu posso dizer que 80%, 90% foi na base de peguei uma dica aqui, peguei uma dica ali, o resto eu aprendi sozinho. Então, por exemplo, eu fiz um curso lá de programação de computadores, mas depois eu aprendi 1 milhão de coisas sozinho, né? Programei lá COBOL, depois C, depois o assembler do grande porte, depois o Z80, que era o assembler dos microcomputadores, né? Depois aprendi a programar depois aprendi a configurar o SAP, a ser um funcional MM, que a gente chamava. Depois aprendi a BAP, por exemplo, a BAP, na época eu queria aprender, e me disseram assim, olha, tem um livro aí chamado Aprenda a BAP em 21 dias. E eu peguei aquele livro lá, e em 10 dias eu estava fuçando, mexendo, fazendo manutenções. É claro que quando a gente tem um background aí, como eu sempre tive de programador, obviamente, quando você passa de uma linguagem para outra, não é nada assim absurdo, né? Por quê? Porque a lógica de programação você já tem na tua cabeça. Muitos comandos são similares. A diferença é que, por exemplo, você chega lá em Python e em uma linha você escreve uma função. Outra linguagem é mais prolixa, né? Você tem que escrever várias linhas para conseguir fazer uma função, uma mesma função. Então, é claro que esse background ajuda, né? Não tem dúvida que ele ajuda. Mas, assim, se você não tem empenho, não tem a predisposição de enfiar a cara naquilo ali e até você aprender, e aqui, para quem não está vendo, eu estou com o Chico, que é um professor da UFPE, que é cego também, originalmente ele é da área de psicologia e ele faz 1,5 bilhão de coisas na área de TI, por exemplo, vários trabalhos mexendo com inteligência artificial. Como é que ele fez? Enfiou a cara lá até ele aprender, né? E assim é para todo mundo. Então, e assim que a gente resolve sempre muitos problemas. Eu me lembro uma ocasião, eu estava num cliente da Accenture que usava COBOL. E era um inferno, vou dizer a verdade para vocês. Por quê? Porque não tinha senha para todo mundo, não tinha usuário para todo mundo. Às vezes você entrava lá num usuário comum que alguém te dava, você estava trabalhando aí, caía a tua conexão porque o outro camarada resolvia entrar também, te derrubava.
era muito, muito complicado. Bastante complicado. Aí um colega me mostrou que ele fazia umas macros no Excel. E eu falei, tá bom, para que você faz isso aí? Ah, não, porque o COBOL é muito chato, ele também era sério. Tem de colunar e tal. E aí eu escrevi uma macro aqui que monta as coluninhas para nós. Eu não sabia o que era macro do Excel e o que era a VBA, né? Eu não sabia. Eu fui ver lá com esse cara, e eu comecei a perguntar, mas como é que faz? Como é que é? Onde que você faz isso daí? Ah, eu faço assim, tá bom, beleza. Pô, dá para você me mostrar uma? Posso brincar com ela? Posso entrar no código? Não, pode, tudo bem. Bom, para resumir um pouco a conversa, e até para dar espaço para vocês falarem também, eu peguei aquilo ali, fiquei fuçando e mudava lá. Ele escrevia, por exemplo, if A2 igual a 5, tal. Eu ia lá e mudava. Tá, e se eu colocar A2 igual a 4, o que acontece? E se eu fizer tal coisa? Aí eu não sabia para que funcionava um negócio, eu ia lá no Google, na época não tinha GPT, nem Copilot, nem nada, e eu ia lá no Google e falava assim, estou mexendo numa macro Excel utilizando o VBA. Onde eu posso encontrar informação? Aí ia direcionado para a Microsoft, para a documentação. Ia lá, ficava lendo a documentação da Microsoft. Ah, é gostoso? Não, é chato pra caramba, gente. Muito chato. Tá? Só que é parte do processo do aprendizado. Tanto que hoje, eu estou fazendo a minha quarta pós-graduação. Aí tem gente que fala assim para mim, nossa, mas não é cansativo? Não, para mim, hoje, estudar é um negócio habitual, é tranquilo, é uma diversão. 90% das vezes é uma diversão. Tem matérias que não sou muito chegado, não gosto muito, mas ok, é parte da brincadeira, né? Porque você se habitua ao processo de aprendizado. Eu não sou especialista na área de educação, nem de psicologia, mas eu percebo isso comigo. Você se habitua ao processo de aprendizado. Ele vira algo prazeroso, algo que você se satisfaz conhecendo mais, conhecendo melhor. E, enfim, eu abri a tal do código do Excel, e com isso eu fiz um monte de coisa lá, montei um monte de coisa, criei uma macro completamente diferente. Dali para diante eu nunca mais perdi tempo em ficar fazendo colunamento, alinhamento, tudo bonitinho no Excel. Eu simplesmente escrevia um textão lá cheio de pseudocódigo, né? Se campo X igual campo A, faça tal coisa. Eu escrevia exatamente desse jeito. Rodava minha macrozinha, ele montava um programa COBOL bonitinho, criando todas as variáveis, todas as constantes, todas as funções, tudo bonitinho, tudo certinho, e depois eu só dava um FTP, jogava para dentro do mainframe e pronto, estava lá, estava feita a brincadeira, e não ficava mais igual aos outros, um dia inteiro brigando por causa de senha. Eu ficava 90% do tempo no meu Windowsinho, fazendo o meu programinha lá em pseudocódigo, mandava lá, gastava poucos minutos para mandar via FTP para o mainframe para rodar o meu programa lá. Né? Facilitei substancialmente a minha vida. É óbvio que eu dei isso daí para os outros que queriam, até os que não tinham problema que eu e o Samuel, no caso, tínhamos, né, que toda essa brincadeira começou porque nós éramos mais lentos que os outros. Depois nós ficamos muito mais rápido do que os outros, né, com base nessa macro. Aí a turma começou a pedir, a gente dava a macro para todo mundo, que obviamente também não faz sentido nenhum você segurar na mão e dizer que não dá informação para os outros, né. Sempre que você, e aqui os professores são testemunhas disso, sempre que eles ensinam, eles aprendem mais, não é isso? Sempre que eles ensinam, os primeiros a ganhar quando ensinam são os próprios professores, porque eles passam a saber mais. Tá? E, então, o que eu posso dizer assim, que mesmo com os preconceitos, sempre foi complicado. Quando eu era programador, ninguém acreditava que uma pessoa cega poderia se tornar analista de sistemas. Como é que um cego vai desenhar sistema? Né? No entanto, a gente vence essa barreira. Depois,
não basta, aí dizia assim, mas o cara, tudo bem, o cara virou analista de sistema. Como é que ele vai virar um gerente de projeto? Como é que ele vai ver o que os outros estão fazendo, né? Não tem como ver. Como é que vai saber o que os outros estão fazendo? E a gente acaba vencendo essa barreira também, e depois vencendo, inclusive, a barreira da confiança, porque aí, assim, quando você se torna executivo, você é o representante oficial da empresa. E aí, obviamente, sempre passa pela cabeça das pessoas como é que uma pessoa com deficiência vai ser um dos representantes oficiais da empresa. Mas, felizmente, as oportunidades, não é que a gente ganha, a gente vai forçando de um lado, forçando do outro. Aqueles que são mais velhinhos vão lembrar que na escola a gente brincava lá em 1900 em Guaraná com rolha. A gente brincava que a gente sentava nas escolas, tinha bancos no pátio das escolas, né? E aí a gente ficava brincando assim, sentava 4, 5 no banco, aquela famosa brincadeira da cadeira, né? Corre, tal, vamos ver quem senta primeiro. E os que não sentavam primeiro ficavam na ponta do banco empurrando o outro, né? Empurrando o outro até conseguir sentar. Nós, cegos, muitas vezes fazemos isso, né? A gente fica empurrando o camarada até ele acreditar que a gente é capaz de vencer, de ter a oportunidade de executar aquilo que todas as pessoas executam também, né? Então, mesmo não sendo uma vida fácil, uma vida comum, né? Mas, por outro lado, eu costumo dizer que é uma vida prazerosa, né? Porque a gente tem inúmeras vitórias ao longo do tempo. Eu vou dar espaço agora para vocês perguntarem, eu acho que eu já falei bastante. Tem bastante coisa, mas acho que é melhor vocês perguntarem. Obrigado, Sérgio. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma curiosidade aí? Vocês estão fazendo a graduação, né? Então, assim, é interessante aí ver, né? A gente tem umas coisas que podem ter experiências para compartilhar, né? Outras coisas também. Deixa eu passar aqui para vocês. Boa tarde. Meu nome é Miguel, eu sou aluno de graduação do 4º período aqui, fazendo engenharia da computação. E eu tenho uma pergunta em relação às tecnologias que são mais do futuro, assim. Porque eu não vejo muito sobre o assunto, mas vez ou outra aparece alguma notícia sobre um Neuralink. E assim, aí tem pessoas que conseguem mover coisas só com a mente, que uma máquina faz, e aí esse tipo de coisa. Eu queria perguntar se o senhor acredita que o Neuralink tem essa capacidade, realmente pode ajudar de uma forma assim que nenhuma outra tecnologia ajudou as pessoas com deficiência. Obrigado, Miguel. Miguel, vamos lá. Eu não sou especialista, eu não conheço o Neuralink, tá? Mas eu posso te dizer assim, dentro do universo que eu conheço. Por exemplo, eu estava comentando antes da gente começar a bate-papo aqui, que a inteligência artificial hoje eu já uso profundamente o tempo todo, né? É uma imagem que me mandam e eu peço para interpretar, é um relatório que me mandam e eu peço para ela resumir para mim, ou para fazer a comparação se essa versão, qual é a diferença em relação à versão anterior do mesmo documento, para escrever um código quando eu faço os meus web scraping, e vai por aí afora, né? Então, assim, eu não posso te dizer com mais propriedade em cima do Neuralink que eu não conheço, mas sim, eu acredito que ao longo do tempo as tecnologias vão nos ajudar. Veja bem, eu sou bastante cético com algumas coisas, tá? Com coisas miraculosas, vamos dizer assim, sabe? Coisas que eu costumo dizer que eu acredito bastante nas coisas que eu tenho a condição de entender. Mas, eu acredito que ao longo do tempo as coisas
a tecnologia vai nos ajudar ainda mais e vai nos dar uma condição infinitamente maior do que a gente tem hoje. Por exemplo, é que vocês não, acho que a maioria não estava aqui, o professor Francisco aqui na minha frente, ele disse assim, espera aí que eu vou tirar uma foto de vocês. Ele está usando um Meta Ray-Ban, ele olhou para mim, o celular disse a ele que ele estava olhando para mim, que ele disse a ele como estava a foto e ele bateu. Tá? Há 10 anos atrás você conseguiria fazer isso, Francisco? Não, Francisco não conseguiria fazer isso. Então, isso é uma prova que a tecnologia, sim, vai nos ajudar ainda mais do que hoje. Agora, aí eu vou te dar uma opinião bastante pessoal, tá? Para mim, o que a tecnologia me ajudar através de wearables, etc., dispositivos em geral, ok. Agora, por exemplo, as experiências que algumas vezes já fizeram, eu vou implantar eletrodos no cérebro, para mim, é uma coisa bem pessoal. Pode ser que N outros cegos tenham opinião diferente. Se disserem para mim, vamos abrir a caixa craniana, implantar eletrodos, coisa tal, para mim eu estou fora. Particularmente estou fora disso. Tá? Até porque a gente vê que a evolução da inteligência artificial, a evolução dos wearables, dos celulares em geral, de tudo, ela já tem feito grandes avanços. Hoje, por exemplo, se eu chegar na minha casa e eu quiser saber o que é tem uma latinha lá na geladeira, eu quero saber se é cerveja, se é refrigerante, o que é só eu apontar meu celular para ela usar uma aplicação, ela vai me dizer. Então, as evoluções, os avanços já foram muitos e serão ainda maiores, tá? Eu acredito plenamente nisso, eles serão muito maiores, ok? Pessoal, mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Daniel, estou fazendo a pós-graduação aqui no SIM. Eu tenho uma dúvida mais do ponto de vista assim, profissional, porque eu estou na área já há 5 anos e, particularmente falando, eu nunca desenvolvi uma atividade, uma task, como a gente chama, mais nessa questão desse ambiente mesmo, voltada para a acessibilidade. E a gente tem várias tecnologias, né? Por exemplo, o VS Code, que hoje em dia é o principal editor de texto, essas coisas assim. Você estava falando agora há pouco que isso ainda corrige alguns códigos que o GPT gera. A minha dúvida é, dado esse panorama de algumas pessoas que nunca nem desenvolveram uma atividade específica em software para visando a acessibilidade, e essas tecnologias hoje, por exemplo, um VS Code da vida, o senhor sente que essas tecnologias, elas acompanham, são boas para a acessibilidade, ou o senhor tem que utilizar alguns softwares à parte, programas à parte específicos para pessoas com essas condições? Então, Daniel, não, elas não acompanham muito bem. A gente não consegue usar os SDKs lá tão bem, os VS Codes da vida, Notepad++, e vai por aí afora, a gente não consegue, em geral, usar com a mesma condição que vocês. Muitas vezes a gente, por exemplo, o VS Code, você consegue fazer 1001 coisa, inclusive você ir naquela parte lá do terminal e rodar o programa ali, né? A gente tem bastante limitação ainda utilizando, e hoje, por exemplo, o NVDA, que é um outro leitor de tela para pessoas com deficiência visual, produzido pela comunidade de pessoas cegas, ele é melhor do que o JAWS, que é um software pago, né? Para usar o VS Code, por exemplo, mas ele não dá todas as facilidades para você conseguir testar ali no terminal dentro do VS Code. Eu, particularmente, eu prefiro ir lá no prompt, mesmo no PowerShell ou no CMD lá e rodar lá, entendeu? Justamente porque ele ainda não dá, ainda não se tem
Existem preocupações, tá? Então, você consegue colocar algumas extensões que melhoram um pouquinho, tal, mas não é, vamos dizer, não tem a mesma capacidade, a gente não tem todas as mesmas facilidades que vocês têm, por exemplo, tá? Realmente não acompanha, ainda não acompanha. Então, você ainda fica limitado em algumas coisas, né? Melhorou? Tem melhorado? Sim, tem melhorado. Antes você entrava lá no terminal do VS Code e ficava mudo, simplesmente. Hoje não, hoje já não fica mudo, já você consegue utilizar algumas coisas, mas tem horas que você não consegue ler todas as mensagens, tudo que veio lá de retorno disso, né? Da tua execução, tá bom? Mas, ou seja, respondendo a tua pergunta objetivamente, não, as ferramentas não acompanham não tem uma preocupação tão grande com ser acessível para os profissionais, apesar de ser uma área que tem muitos profissionais, e mesmo os que não são profissionais da área de TI, usam também muito, como eu citei aqui, o Prof. Francisco está aqui com a gente, que não é da área, mas que usa bastante também, então, mas eles não têm preocupação, tá? Sérgio. Claro, como, deixa eu passar. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Sérgio, pela fala, professor, colegas, por nos receber aqui. Então, fazer um comentário e uma pergunta, se me permite. Aliás, 2 comentários, né? Você falou que procurava no Google, acho que era no Alta Vista, tá? Lá atrás. Era lá atrás a coisa. Isso é piada de quem tem mais de 40, viu? Bom, respondendo ao Daniel comentando também a questão da tecnologia assistiva, né? O acompanha, se acompanha ou não, vou dar um exemplo bem rápido para vocês sentirem. Durante um tempo muito grande se usou, ainda usa, mas era mais popular ainda na década de 2000, o Moodle. Um sistema que a gente usava para dar aula, para cursos, etc. O Moodle era, todo mundo falava, acessível. Sim, tinha uma acessibilidade, mas não era o que a gente vai chamar de amigável, tá? A usabilidade era muito ruim. Então, você tem a acessibilidade e a usabilidade. E se ambas não estiverem juntas, esquece, o problema vai ser aquilo que o Sérgio está trazendo o tempo todo. Tem que fazer adaptações por parte do usuário, tem que sair atrás da comunidade para ver quem conseguiu, de alguma forma, resolver aquilo. Às vezes, e aí nós fizemos isso, por exemplo, no Moodle, em 2009 eu dava um curso à distância, usando o Moodle, e todo mundo fala, poxa, mas como que é tão acessível assim? E eles estavam falando, como que a usabilidade é tão boa assim? Pequenas adaptações. Às vezes é só isso que é necessário para um aplicativo se tornar acessível. Nós trabalhamos com o conceito de machine aid, e principalmente para os alunos aqui, chamando a atenção, e vocês que vão assistir posteriormente, pensem o projeto, a acessibilidade desde o início, porque fica muito mais fácil já trabalhar desde o back-end até depois, né, fazer ali o front e ficar todo bonitinho, mas por baixo já está correndo a acessibilidade. Então esse é um ponto. Mas eu vou trabalhar com um produto embarcado para automóvel. Perfeito. Né? Quantas vezes a gente chega no carro e, bom, você tem uma tela legal, muito boa, né? OLED ali, mas é inacessível. Então, o passageiro quer ligar um som, quer ligar o Waze da vida e não tem acessibilidade. Só para dar um exemplo, né, mais rápido. A pergunta, Sérgio, está na questão profissional. Tá?
Como você disse, sou um executivo de uma grande empresa que tem milhares e milhares de funcionários no mundo todo, e você mencionou que é o único executivo sério. Né? Você acha que a falta desses executivos nesses espaços é porque não há outros indivíduos, homens e mulheres, capazes de exercer tal função ou outra por serem cegos? Ou, de fato, é a barreira de atitude desses espaços? Né? E, para finalizar, fazendo uma brincadeira aqui, principalmente para os colegas que lembrarem, CEO, né? Eu costumo dizer que eu não sou o CEO da universidade, eu sou o CEO, que significa... E, aliás, é do CEO. Aí a piada interna. É muito bom, gente. Legal, Francisco, obrigado pela questão. Não, que isso. Obrigado pela questão. Veja, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que é atitude não. Essa questão de, já me vieram várias vezes, não, eu queria dar um emprego para alguém aqui, mas é que não tem pessoa com deficiência capacitada e tal. Uma vez, isso foi muito patente, tá? Foi um exemplo muito óbvio, não foi... Uma vez, nós tínhamos uma questão que a gente tinha que fazer medição por ponto de função. Não sei, Adiel, se você conviveu com isso. Aquelas histórias de estimativa por ponto de função, lembra? Sim. Então, isso, exato. Aí disseram o seguinte, não, a gente precisava de um cara bom de estatística aqui. Aí eu conheci um camarada que era, o cara era doutor no negócio. Eu peguei e entreguei o currículo dele. Eu pergunto para vocês, em algum momento ele foi chamado para entrevistar, não para contratar. Não é para contratar, não. Só entrevistado para dizer assim, não, ó, a gente entrevistou e não gostou. Vocês acham que ele foi chamado alguma vez? Não, não foi. Então, não é o problema de capacitação. Não é o problema de capacitação. Eu estava um dia desse, eu estava estudando uma outra matéria, que não tem nada a ver com isso, tá? É uma questão de sociologia, falando de corpo racial, né? Falando que aquele racismo que ele tá tão implícito, ele é tão enraizado na coisa, que por mais que a pessoa fala que não, ela vive aquilo. Ela está dizendo que não, mas está vivendo aquilo. Em relação à pessoa com deficiência, eu considero a mesma coisa. Tá? É mais ou menos como o Francisco dizia aqui para mim, ou o Adiel dizia aqui para mim, nossa, caramba, o Sérgio está me cobrando aqui, poxa, eu só trazei um dia para pagar ele, caramba, ele não tem paciência. Aí, quando uma pessoa deixou de pagar o Adiel, ou melhor, quando vai chegando no dia de pagar, o Adiel já está lembrando o cara, escuta, você não vai me pagar? Você não vai me pagar? Quer dizer, ele achou péssimo que ele tivesse atrasado e eu o cobrei, mas ele já estava cobrando o outro antes de vencer. Né? O que eu quero dizer? As pessoas não se dão conta da ação que elas tomam, não se dão conta, sabe? Elas fazem este processo de reciclagem como se não fosse isso, como se fosse assim, não, eu não estou restringindo o acesso de uma pessoa com deficiência a este cargo, aquela vaga. Não, é só uma questão de adequação. Não é. Você está restringindo, sim.
É que a pessoa, isso é tão enraizado no âmago do ser que ele não se dá conta disso. Ele não se dá conta disso. É como o alcoólatra que diz assim, eu paro de beber quando eu quiser. Não, não para, filho, você é doente, você é alcoólatra. Se dê conta disso. E por que ele não, que ele continua acreditando? Porque ele não se dá conta disso. Ele não dá conta que existe uma questão real. Ela é fato. Ela não é uma imaginação. E a mesma coisa a questão. Sim, existe inúmeras pessoas competentes, cegas, surdas e sei lá, com N outras, vamos dizer assim, descapacidades, né? Não sei se seria o termo mais adequado para a gente generalizar, mas que não implicam na capacidade dela de executar bem aquela profissão a que ela se propôs, a que ela se estudou, se formou e coisa e tal. Tá? É isso. Obrigado, Sérgio. Mais uma pergunta aqui, só um minutinho. Boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Bernardo, sou aluno do 4º período do curso de Ocupação. Minha pergunta é mais sobre a sua carreira, eu fiquei com curiosidade, que como foi a transição entre um trabalho mais técnico, programador, para um trabalho que envolve mais gestão, mais comunicação com as pessoas, como um executivo, mais liderança também. Bernardo, vamos lá. A tua pergunta foi muito legal, sabe? Que é o seguinte, eu vou dizer para você que foi meio traumática, porque eu gostava e gosto até hoje de programar, por exemplo, entendeu? Só que chega um ponto que você é meio que arrastado, né? Tipo, você já conhece muito de determinado assunto, então é hora que você começa a direcionar pessoas, e aí quanto mais se direciona, menos tempo você tem. E no meu caso, foi até um pouquinho mais, né? No começo você começa a orientar, direcionar pessoas e só fazer aquilo que os outros não conseguem fazer, né? Só que aí você começa a gerenciar as pessoas, daqui a pouco você começa a gerenciar as atividades, não só as pessoas, né? E no começo você orienta pessoas, depois você começa a gerenciar, a orientar e gerenciar atividades. E aí, daqui a pouco, quando você vê, você não põe mais a mão em programa. Você faz reunião, você define coisas, você define pessoas, você define atividades, e aí vai de cada um. Não que eu não acho legal, eu gosto pra caramba, tá? Eu gosto muito disso, de coordenar pessoas, de auxiliar, eu tenho, assim, felizmente, o grande prazer de dizer que eu peguei muitas vezes pessoas, aliás, não foram raras vezes que eu peguei pessoas que mandavam para mim e diziam lá, veja lá se você consegue dar um jeito, porque senão nós vamos ter que desligar a pessoa. E aí, graças a Deus, a coisa encaminhava, sabe? Eu conseguia conversar de tal sorte com a pessoa que fazia a pessoa compreender no que ela era boa, no que ela podia fazer, e ao contrário, eu tenho o prazer de dizer que há uns anos atrás, a questão de 8 anos atrás, eu recebi uma dessas missões e disseram assim, olha, vê se o que você faz com a menina aí, que a gente vai desligar. E hoje ela também pleiteia um cargo de executiva na empresa, entendeu? Então, assim, foi bom. Eu descobri uma habilidade que eu não sabia que eu tinha, de conduzir pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu confesso para você que eu sinto falta, muitas vezes, de dizer assim, poxa, eu podia ter me especializado, né? Hoje eu ia ser um cara que ia fazer algoritmos aí de AI, ia fazer isso, ia fazer
aquilo, tal e coisa. Então, eu gostei de ter descoberto uma habilidade de conduzir pessoas, de ajudar pessoas, foi bom. Mas eu sinto falta, às vezes, de pôr a mão em programa, por isso que, às vezes, eu crio os meus programinhas lá, ainda que a nível pessoal, né? E como diz o meu ex-chefe, diz assim, deixa disso, cara, você já foi especialista, você já foi nisso, bom nisso, hoje deixa pra molecada que eles mijam código e você não tem nem a noção. Eu, tá bom, chefe, valeu. Obrigado, Sérgio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui uma palavra aqui para a Patrícia, mas acho que eu queria também provocar para ela falar um pouquinho do NEAP na UFPE, para o Sérgio, para contextualizar. O trabalho que eles fazem aqui no Cine, eu acho um trabalho muito importante, né? Um trabalho fantástico. E aí também deixar aí para a gente saber assim, sobre as universidades que você visita, as iniciativas que você conhece, né? De repente a gente pode promover até uma troca aí, e a gente ter outras coisas. Então, passar aqui para a Patrícia. Sou Patrícia, né, do NEAP. O NEAP é o Núcleo de Estudo e Assessoria Pedagógica, que tem na universidade e aqui no Centro de Informática tem também. O NEAP é um núcleo que existe para dar suporte e acompanhamento a todos os nossos estudantes, né, para que a trajetória acadêmica deles ela aconteça da melhor forma, né. Então, temos várias ações, organização de horário de estudo, orientação de matrícula, se o aluno está com alguma dificuldade em alguma disciplina, a gente tenta entender se foi a metodologia, pensar em estratégias melhores de estudo para ele superar esses desafios. E também, uma das ações do NEAP, das atividades do NEAP, é o acompanhamento dos estudantes que precisam de alguma acessibilidade, né? A gente tem na UFPE um núcleo de acessibilidade, que os estudantes, quando entram na universidade como um todo, especificamente aqui no Centro de Informática, eles encaminham o laudo para o núcleo de acessibilidade e depois o núcleo encaminha algumas orientações de adequações pedagógicas necessárias para aquele estudante, após uma conversa com o estudante. E o papel da gente aqui no NEAP é acompanhar o estudante para que ele possa, que aquelas orientações, aquelas adequações, elas de fato aconteçam, né? Mediando isso junto com os professores das disciplinas que o estudante está matriculado. E, especificamente, a gente, atualmente, né, nunca tivemos nenhum estudante cego, a gente tem estudantes com baixa visão, e, dentre tantas outras coisas, temos estudantes com deficiência auditiva, com autismo, TDAH, várias outras coisas, mas pensando especificamente, né, assim, na parte da visão, a gente já se preocupa de ter algumas estratégias. Então, a gente elaborou algumas orientações para os professores com relação às apresentações para eles fazerem durante as aulas, com relação a colorido, com relação a quando vai usar gráfico, que é uma coisa muito da área, né, de tecnologia, e de não usar somente apenas cores nos gráficos, né, porque a pessoa que tem a baixa visão ou que tem daltonismo, ele não vai conseguir perceber as cores. A gente faz demarcação nas salas para que a cadeira que o estudante sente fique numa posição na frente, que fique mais próximo do quadro, mais próximo do professor, para facilitar a visão, não tenha nada impedindo a visão. Então, assim, a gente pensa algumas estratégias a partir da conversa com os estudantes. Mas o que eu queria entender um pouquinho é, nesse seu contato com as universidades, tem alguma estratégia, assim, mais que você identificou que ela seja importante, que ela é bem eficaz e que faz muita diferença para a questão da acessibilidade? E tem um outro lado aí que eu queria pensar, diante daquilo que você falou com relação à contratação, né, dos profissionais. Será que atualmente a gente já está conseguindo formar profissionais que pensem mais sobre a inclusão? E que possam ser essas pessoas que vão chegar nas empresas e não vão ter mais essas restrições de chamar as pessoas para entrevista ou para contratar? Bom, junto às universidades, respondendo a tua primeira pergunta, eu
eu não vejo estratégias. Eu acho que, em geral, as universidades elas respondem, vamos dizer assim, conforme a demanda. Elas respondem pontualmente. Elas não têm um programa, efetivamente, de inclusão, como você comentou aqui, que vocês têm um núcleo de inclusão, né? E, em geral, não tem. Elas respondem conforme a demanda, tá? Então, aparece a demanda, vamos ver como nós vamos tratar a demanda, certo? Em geral, é isso. Infelizmente, eu acho que a gente deveria ter nas empresas, nas universidades e, em geral, programas de inclusão. Do mesmo jeito que você tem lá um programa de onboard, você tem um programa de treinamento, você tem um programa de N coisas, você deveria ter um programa de inclusão onde você, desde o princípio, já tem ideia de como receber uma pessoa com deficiência, qual o processo utilizar, e ainda que você, muitas vezes, não tem como prever a especificidade da deficiência daquela pessoa, mas você tem um processo para entender qual é essa especificidade, né? Eu acho que isso seria o mundo ideal. Ainda não temos isso, tá? Agora, eu acho que passando para a sua segunda pergunta, que é a questão, os novos alunos, as pessoas que estão saindo da universidade, que estão chegando nas empresas, elas têm uma visão melhor? Bom, elas têm, em geral, não dá para dizer todo mundo, a mente um pouco mais aberta, com um pouco menos de restrição. Mas aí, eu vou dizer, eu acho que dentro da escola, lá da escola fundamental, do ensino fundamental, do ensino médio, na universidade, o que a gente tem que fazer é falar sobre inclusão, mostrar sobre inclusão, exemplificar a inclusão, sabe? Não permitir o que às vezes tentam fazer, que a gente costuma brincar, né? Dizer que cria o ceguistão, né? Que é aquele guetozinho onde tem todos os ceguinhos e põe tudo lá dentro, entendeu? Ou aquele guetozinho onde tem todos os surdinhos e põe tudo lá dentro. Então, eu acho que assim, desde o ensino fundamental, tem que se fazer o junto e misturado. A criança tem que aprender a brincar com a criança que é pessoa com deficiência. Entendeu? Porque se ela aprende a brincar, se ela aprende a encarar aquilo como um processo normal, isso vai normal para o resto da vida, né? Então, sim, na universidade, quanto mais a gente abrir espaço para isso, quanto mais a gente falar disso, nós vamos ter a possibilidade de criar profissionais que sejam mais abertos, mais dispostos a serem dirigentes, que contratam pessoas com deficiência com a maior normalidade, com a maior tranquilidade. Sim, mas eu acho que a gente tem que começar um pouquinho lá atrás. A gente tem que fazer a criança lá do ensino fundamental, lá do jardinzinho da infância, brincar com a criança com deficiência. Ah, mas elas vão fazer bullying, elas vão fazer isso, elas vão... gente, a vida é normal, elas vão fazer bullying e vão tomar, digamos, bullying de volta, entendeu? De novo, eu vou usar o meu exemplo e vou usar também do Francisco aqui. Nós éramos, nós não crescemos juntos, mas assim, eu conheço um pouquinho da história dele, assim como ele conhece um pouquinho da nossa. Nós éramos cegos, brincávamos com as outras crianças, mas ninguém tirava farinha, como diz o outro, né? Eu sempre dizia, você vai bater e vai correr, mas não esquece, porque se a hora que você esquecer, eu te pego e quem bate sou eu. Entendeu? O Francisco também tinha as estratégias dele, que era a mesma coisa, que não era a mesma estratégia, mas era similar. Ou seja, e aí, tudo junto
misturado que vai fazer com que isso funcione bem, sabe? Quanto mais a gente aprender a conviver com os diferentes, né? E aprender que nós somos todos iguais dentro das nossas diferenças, né? Mais fácil vai se tornar a vida futura, entendeu? A vida profissional, a vida... E até a vida adulta. Sabe uma coisa que eu sempre digo, e eu não estou, como diz aqui no Nordeste, eu não estou agorando ninguém, tá? Mas, assim, às vezes o que as pessoas não compreendem que a deficiência, muitas vezes, ela é um estado, tá? O Chico não nasceu cego, ele se tornou em decorrência de um problema. Eu também não nasci cego, eu me tornei a partir dos 2 anos de idade, por uma questão genética, sim, mas eu não era cego, né? Eu não tenho memória visual nenhuma, mas supostamente eu não era cego, né? E assim sucessivamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes as pessoas esquecem que elas têm que preparar o mundo não para o estágio apenas que elas estão hoje. Elas podem estar num estágio diferente amanhã, porque amanhã ela pode estar velha e não escutar direito, amanhã ela pode ter um acidente e ter que pôr uma pedra mecânica, ela pode perder a visão completamente porque se tornou idosa ou não, perder parcialmente. Então, a gente tem que aprender a moldar esse nosso mundo, tá? De forma que ele compreenda todos nós, com todas as nossas especificidades. Então, é onde eu digo que nós temos que aprender a conviver bem, sabendo que nós somos todos iguais, dentro das nossas inúmeras e incontáveis diferenças. Obrigado. Pronto, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta? Só passa aqui para o aluno da graduação antiga, Francisco, um minutinho. Boa tarde. Meu nome é Cássio, estou no meu 4º período de Ciência da Computação e eu queria perguntar sobre tecnologia assistiva, né? Você mencionou sobre até, né, tecnologias de anos e anos atrás, certo? E elas evoluíram muito, né? Até agora. Mas eu queria perguntar que, mesmo com todos esses avanços, você acha que o cenário que a gente tem agora de tecnologias assistivas, você acha que ainda tem um tipo de trabalho a ser feito? Certo? Está realmente acessível agora? Obrigado, Cássio. Deixa eu só passar aqui para o Sérgio, eu passo para você. Então, Cássio, eu acho que tem muita coisa para fazer, tá? E principalmente, olha, depois até o Francisco vai falar, aí sou eu que vou querer que ele fale um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que se as nossas empresas que produzem, né, produtos de uso comum, como geladeiras, máquinas de lavar roupa, de lavar louça, fogões, etc., se elas começarem só por cumprir a lei, nós já vamos ter um ganho espetacular, né? Por exemplo, na LBI, diz lá que todos, eu não vou lembrar a redação exata, tá? Mas diz lá na parte que fala sobre produção de bens e serviços, diz lá que todos os bens e serviços devem ter a máxima adaptabilidade possível para contemplar todas as pessoas com deficiência. Continua se produzindo lá máquina de lavar que não tem acessibilidade, máquina de lavar louça, de lavar roupa, air fry, micro-ondas. Aí diz lá, não, mas se você quiser, você pode pedir o painel lá. Sim, uma outra empresa você pode pedir um painel com adaptação, mas a maioria não. Agora, aí eu pergunto, por que a Apple coloca acessibilidade absolutamente em todos os produtos dela
e vende todos os produtos dela, todo mundo paga para ter acessibilidade dentro, e por que as outras não podem pensar um modelo dessa natureza? Hã? Então, sim, tem muita coisa para se fazer ainda, e eu até diria, o caminho é simples, começa por cumprir a lei, já ia ajudar substancialmente, né? Já ia ser muito bom. Vou passar aqui para o professor Francisco. Desculpe tomar novamente, mas o assunto realmente é bastante instigante. A professora Patrícia, em pergunta, provocou o Sérgio a falar da questão das universidades, né? E eu concordo inteiramente, estando aqui há mais de 2 décadas, como docente e outras tantas 2 décadas como estudante, né, na Unesp, na USP, enfim. A universidade, sim, precisa ser proativa, né? Então, nós precisamos, concordo inteiramente, ter programas que vão além de responder à necessidade individual deste ou daquele aluno, e olha que são muitos alunos, tá? E muitos alunos que parecem ter suas necessidades respondidas, respeitadas pela universidade, mas muitas vezes chega até nós realmente sem o apoio, porque o apoio não foi exatamente planejado com antecedência, né? Então a gente tem que antecipar, e eu costumo dizer, como dizem vários autores da própria literatura, né? A gente se prepara para o pior, né? Desejando que o que ocorra seja o melhor. Então, o nosso preparo na universidade tem que ser proativo, e nesse contexto, se os colegas do SIM desejarem, a gente pode sentar e, quem sabe, seria agora esse momento da gente fazer algo proativo. E como que isso se daria? Né? Atuando com os alunos daqui. Porque aí responde ao que Sérgio falou. Por que outras empresas não têm seus produtos, né, saindo de fábrica com acessibilidade? Porque, bom, os nossos alunos aqui ainda não saem com todas as ferramentas para enxergar a necessidade de uma parcela não insignificante da sociedade mundial, 10%. Isso falando das pessoas com deficiência. Quando você soma outras estatísticas, né, a coisa é muito maior. Mas, sim, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com os alunos jovens e não tão jovens aqui da universidade, alguns de mestrado, doutorado, indiretamente, não como orientador, mas que chegam até mim, tá? Com ideias bacanas, com desejos significativos de promover uma sociedade mais inclusiva, menos excludente. Eu tive recentemente a experiência de uma aluna aqui do centro, né? Infelizmente até falhei com ela, porque eu estava numa outra situação, mas uma aluna excelente, com desempenho muito grande, com uma cabeça humanista muito grande. A gente não pode perder essa capacidade humana dos nossos alunos deste centro e de outros. E, por fim, a questão da tecnologia assistiva, você tratou, né, que tem que começar lá atrás, que as crianças têm que estar juntas. E isso mexe muito particularmente comigo, que eu tenho enfatizado, tenho buscado desenvolver jogos que sejam dentro do espectro da UAG, Universally Accessible Game, que são jogos universalmente acessíveis. Por quê? Porque quando você pega a criança, digamos lá, eu vou ser rápido no exemplo, mas digamos 2 priminhos, 2 colegas, 2 irmãos. Tá? Sei lá, tem 5 anos, outro tem 6 anos. E eles estão sempre brincando, juntos, etc.
Aí começa a entrar os jogos eletrônicos. E aí o que acontece? O jogo que a criança séria costumeiramente joga chama-se audiogame, baseado em áudio, muitas vezes sem nenhuma informação visual. Som perfeito, um Foley maravilhoso, um design de som 3D, ótimo. Só que isso não é interessante para quem enxerga. No primeiro momento, sim, um ou outro jogo, sim, mas no geral, não. E aí, aqueles dois irmãos que eram muito próximos, aqueles dois coleguinhas, aqueles dois primos, começam um ir para um jogo, outro para o outro. Aí, daqui a pouco, eles já não estão sequer conversando mais. Por quê? Aquele que joga o jogo na Steam começa a discutir, conversar lá no Discord com outros que jogam os jogos da Steam. E o outro que joga do Audio Games? Quando conversa com aquele outro. E aí, o que nós temos? Aquela criança que era amiga, que era parceira, quando tem 5, 6, 7, 8, 10 anos, aos 15 anos, estão bem distantes. Aos 30, quando alguém está numa empresa, está desenvolvendo, às vezes até já esqueceu que lá atrás houvesse a acessibilidade, essa pessoa estaria parceira até hoje. Parceira no uso das tecnologias, parceira nas empresas, e quebraria, em grande parte, essa ideia que se tem, mas e a pessoa com deficiência, ela é incapaz ou não faz a coisa, etc. Mas por que ela não faz? Não por incapacidade. Nós estamos aqui perante um executivo de uma grande empresa, que contou para nós que não é o fato de ele ser melhor que qualquer outro que está aí. Houve muito trabalho, muito esforço. Agora, outros não estão, não porque são incapazes pela deficiência, mas são incapazes porque não foram dadas as condições, as oportunidades. Eu acho que nossos alunos, principalmente da área da informática, que cada vez mais assumem essa área, assumem a gerência, a organização humana, o desenvolvimento humano com tecnologias, como já foram mencionadas aqui, neurais, de chips, utilizando aí via recursos ápticos, recursos ópticos e assim por diante. Se cada um de vocês, cada um de nós aqui fizer um pouquinho, amanhã depois o mundo é acessível, estará acessível. Obrigado, professor Francisco. Pronto, eu acho que a gente pode encerrar, né, o nosso evento. Eu acho que a gente já está chegando aí no horário, daqui a pouco a gente vai ter início das aulas também aqui. E, mais uma vez, assim, se você quer fazer mais alguma colocação, mas agradecer aí o professor Francisco também por ter presente aqui, e agradecer também a presença do Sérgio, né? Então, obrigado aí, Patrícia. Só queria reforçar aqui o agradecimento a Sérgio, né, por ter se disponibilizado, de estar aqui hoje, trazendo sua trajetória, sua experiência, fazendo a gente refletir junto também, né, sobre esse tema. Agradecer a presença, né, todo mundo que está aqui. A gente fez a gravação dessa conversa para que a gente possa disponibilizar, para que mais pessoas possam ter acesso e ouvir todas essas discussões, e que meu desejo é que realmente a gente cada vez possa ir transformando mais, né, esses espaços, que eles possam ser cada vez mais acessíveis, para que todo mundo possa conseguir viver cada um da sua forma, principalmente aqui dentro da universidade, né? A gente tem tentado bastante aqui dentro do Centro de Informática, mas acho que a gente tem sempre muito caminho ainda para caminhar, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Diel. Gente, eu só quero agradecer a oportunidade de falar para vocês, de contar um pouco da minha experiência, de todo esse tema de discussão.
Eu acho que quanto mais falar, mais a gente tiver a oportunidade de discutir, de aprender uns com os outros, melhor a gente vai construir esse mundo daqui para frente. Muito obrigado. Se alguém de vocês se interessar por jogo ou por tecnologia assistida, quiser, pode se inscrever também.